Então, pessoal, muito boa noite. Hoje a gente está aqui entrevistando ninguém mais, ninguém menos do que Rodney Amador, cientista político, pesquisador, atualmente doutorando e professor da FESP na pós-graduação. Vou fazer a apresentação dele direitinho, mas já quero agradecer muito a presença do Rodney aqui, porque não é uma semana qualquer. E para termos um cientista político aqui para comentar sobre os últimos acontecimentos aqui, quero agradecer mais uma vez, viu, Rodney? Muito Imagina, obrigada. eu que agradeço, Ana, de verdade pela oportunidade. É sempre bom falar de uma coisa que é isso, que é o meu dia a dia, né? Uma coisa que eu estou Sim, sempre em cima e agradeço mesmo o espaço. Acho que é assim que a gente divulga ciência, é assim que a gente divulga sim. questões relevantes, né? Sobre temas tão importantes. E, então eu agradeço de verdade o espaço, agradeço de verdade a oportunidade. Não, imagina, eu vou agradecer até o final aqui. Ó, Rodney, então vamos lá. O Rodney possui, ele não é só cientista político, certo? Ele é também historiador pela Universidade de Taubaté. Ele é graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre pela PUC, Ciência Política Pela também USP pela mesmo, USP. isso. É. Você defendeu o mestrado em 23 Isso. e ele também faz doutorado, e é lá pela USP É também? na USP também, isso. A minha Isso. parte de ciência política foi toda lá. E só essa parte de história que aí eu comecei lá no interior de São Paulo, na minha querida Universidade de Taubaté. E aí hoje eu tento juntar as duas coisas, né? Eu estudo também, eu estudo história eleitoral, estudo aspectos históricos da ciência política. Mas E é você isso aí. e você está como professor associado do NIP-SEBRAP, é isso? Isso, eu sou um dos Hum. pesquisadores, é um núcleo de pesquisa do SEBRAP, né, que congrega pesquisadores que estudam essa linha mais institucionalista, né? Tá, E aí eu tô desde que na verdade, eu devo muito ao SEBRAP porque a minha entrada na ciência política passou por eles, né? Então, assim, tá. desde a minha iniciação científica até passando pelo meu mestrado e agora o meu doutorado foi feito ali a partir dos bancos de dados do SEBRAP, a partir Olha, do contato com os pesquisadores do SEBRAP, né, especialmente do NIP, e eu tenho também muito orgulho de ajudar a construir isso. Né? Eu não sou ainda professor associado deles, um dia, quem sabe, está aí, mas ainda é, não, né? Ainda tô não. ali, um dia, quem sabe, mas enquanto pesquisador associado, é um prazer para mim enorme estar lá também. Ô, Rodney, eu sempre gosto de perguntar antes, né? Como é que você chega na ciência política? Lembrando que o Rodney hoje é atualmente professor da FESP, do programa de pós-graduação. Qual o programa de pós que você está É um programa de selecionando? pós-graduação em ciência política, é um programa lato sensu, né, inclusive aberto a qualquer pessoa que tenha interesse da área, não tem requisito, não precisa ser de uma formação específica para fazer. Ótimo. É um curso de especialização em ciência política, a gente tem pessoas de todas as áreas, o que une é o interesse por entender política, né, por entender Tá. de uma forma, seja mais científica, seja uma forma mais prática também, de como Hum, trabalhar com ciência política. Então, é um curso que eu também tenho muito orgulho de fazer parte. nossa, E sim, como eu cheguei na ciência política, é isso que você estava. Foi sim. assim, foi foi uma coisa assim inesperada, acabou acontecendo. Uhum. Originalmente, eu saí da história e originalmente eu queria continuar fazendo sociologia. Eu Tá. gostaria de ir para uma área que fosse, a sociologia fosse mais macro, que pesquisasse fenômenos mais voltado para o que a gente entende por explicações sociais dos problemas, né? Hoje Tá. isso tem menos força dentro da ciência política, então na época eu tendia mais para sociologia. Mas são as coisas que acontecem na nossa vida, né? Precisavam Uhum. de uma pessoa que analisasse e cuidasse de uma série de bancos de dados do SEBRAP relacionado à história eleitoral. E aí Tá. na época eu falei, eu tenho um pouco de proximidade com esse tema, porque eu também me graduei em história, né? Fui professor de história, e Tá.
fui entrando e de lá para cá eu continuei. Eu continuo, inclusive, trabalhando com o mesmo tema. Tem isso é uma coisa que não é tão comum, né? Às vezes a gente muda, tal, mas eu tive o privilégio de trabalhar com o mesmo tema, que é a transição para a democracia, certo? Nossa, Realizada nos anos 40. Então, é o uau, fim da era Vargas e sim, começo da democracia de 46, que a gente chama, né? Que a tá. gente considera uma democracia. Então, esse era o plano de fundo, e a gente precisava reunir ou pelo menos olhar novamente para esses dados que já tinham sido analisados por Uhum. diversas gerações de pesquisadores brasileiros, mas com esse olhar. É uma democracia, funciona como uma democracia, né, Tá. dentro de critérios específicos, mas funciona como uma democracia, e a gente precisa entender como é que isso acontecia, como é que essas pessoas participavam da política, como é que essas pessoas participavam de campanhas políticas. Aí Tá. disso eu cheguei numa campanha específica, que foi a campanha do Adhemar de Barros, né, que foi governador Nossa, daqui do estado de São Paulo, e tá. de lá para cá eu venho estudando esse período, esse momento da história, da trajetória política brasileira, né? E você trabalhou com a documentação que estava disponível no SEBRAP, ou seja, você Exatamente. veio como historiador mesmo também, né? Exatamente, exato. É bem na intersecção, né? Às vezes Legal. a gente tem que, assim, nem sempre historiadores e cientistas políticos conversam, É. né? E aí um desafio desse campo de pesquisa foi fazer exatamente isso. Como é que a gente pode fazer essa interlocução, né? Pensar de forma comparada, né? Então, o que aconteceu na democracia de 46 é semelhante ao que acontece hoje ou não? Né? O que Tá. mudou, o que deixou de mudar, e aí a gente começa a ter um contato melhor. Então, trazer métodos, trazer argumentos que foram discutidos para o Brasil hoje. Será que eles funcionam para o Brasil do passado? Será que Uhum. não? O que a gente precisa Sim, entender? Então, assim, e aí fomos fazendo essa interlocução, mas foi exatamente isso, foi uma necessidade de legal. trabalhar com a documentação que o SEBRAP estava reunindo, junto, principalmente, né, o nosso principal parceiro na época era o Tribunal daqui de São Paulo, o Tribunal Eleitoral, que tem um centro de memória muito bacana, ali fica ali perto do restaurante Estadão, aqui em São Paulo, Tá, lá da bem no Biblioteca centro, Mário ali de no Mário de Andrade. Andrade, Isso. metrô E, Anhangabaú, por ali. isso, exatamente. Eles são abertos ao público, inclusive, recebem Tá, visitas, recebem consulentes, né, para ver a documentação, legal. e a gente foi analisando essa documentação. Em grande parte ela era inédita, muita gente nunca tinha olhado para esses dados, ou pelo Nossa, menos não tinha olhado da forma como a gente estava se propondo a olhar. tá. E por isso que, assim, por isso que eu continuei nessa área, porque de fato tem muito trabalho, tem muita coisa ainda Sim, a ser revista, né, a ser olhar, a ser repensada inclusive para reduzir preconceitos, né, porque parece que as instituições brasileiras não têm como dar certo, né, e isso a gente é muito caro esse tema para a gente olhar e falar, não, tem uhum, como dar certo sim, a gente precisa entender o porquê que, em alguns aspectos, a gente é diferente, mas é porque a gente está num sim. lugar diferente do mundo, está numa posição diferente das relações de produção, né, por exemplo, e E cada isso lugar ajuda a tem, gente a pensar. inclusive, que ter o seu funcionamento, né? Senão vai ser Exatamente, só uma máquina exatamente. uma forma, né? Bom, mas o que dá para notar, Rodney, e você, por favor, me corrija, é que aí já a gente está indo para o 30º episódio dessas sextas-feiras e está bastante razoável que a gente está num movimento bastante especial da história brasileira, Uhum. né? E tudo está se desenhando de uma forma meio esquisita. E como é que você está vendo essa movimentação em Brasília? Então, a sensação que a gente tem, acho que um primeiro ponto, e isso é um pouco até consensual entre os meus colegas, é que a gente está sofrendo de uma falta de ferramentas para olhar isso e para entender isso da forma como a gente entendia no passado.
Uhum. Então, num primeiro momento, assim, a gente, desde o impeachment, podemos dizer, desde que tiraram a presidente Dilma do poder, a gente teve um realinhamento de forças em relação ao executivo, em relação, mas principalmente dentro do legislativo. E Tá. aí assim, são pequenas coisas que a gente começa a encontrar ligações. Né? Então, Uhum. as eleições para a presidência da Câmara, por exemplo, muito menos disputadas do que eram no passado. Né? Hoje em dia você tem grandes blocos que elegem presidência da Câmara, isso é uma situação assim que nos últimos 20 anos era muito rara de acontecer, acontecia esporadicamente. Então, esse é um primeiro Nossa, aí, ponto. Pois surpresa é, para mim. É, sempre haviam dois candidatos competindo, certo? E isso. essa relação que a gente vê agora, desde a eleição do Arthur Lira e da eleição agora do Hugo Mota se concretizou, de grandes blocos com quase 500 deputados, com 400 e poucos deputados, Tá. é uma coisa, era menos comum do que está se tornando. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a forma como o legislativo hoje tem lidado com o orçamento. Então, assim, e assim, esse é o momento em que, esse é o lugar, na verdade, em que a maioria dos analistas tem apostado, tem colocado suas fichas para dizer que ali houve uma mudança. Né? Então, desde 2015, as emendas parlamentares, as famosas emendas parlamentares, passaram a ser impositivas, certo? O governo não pode se recusar Ah, a elas ficaram positivas agora. isso. Isso, o Nossa. governo não pode se recusar a pagar, ele é obrigado a pagar as emendas. Mas isso foi em 2015, ainda antes do impeachment, né? Esse foi o primeiro Isso, ponto. isso foi antes do impeachment, ou já foi, mas foi antes da época do próprio processo, foi durante o governo Dilma ainda. Exatamente, foi durante o governo Dilma e era uma das questões que na época falavam, olha, uma pauta bomba, né, uma perda de governabilidade da presidente. Então, assim, mas isso acabou passando batido, assim, Uhum. isso era mais problema de especialista, né, do que propriamente uma coisa que a gente via corriqueiramente no jornal. Quando que as emendas passaram a estar no jornal e passaram a ocupar cada vez mais os debates políticos no Brasil? Quando volta-se uma ferramenta que existia durante o governo Collor, né, e que acabou durante o governo Collor justamente por causa de corrupção, que é a chamada emenda de relator. A emenda de relator Nossa. é uma emenda onde o relator do orçamento ele discricionariamente podia alocar recursos dentro do orçamento. Essa emenda de relator, a famosa emenda RP9, é o orçamento secreto. Quando se fala de orçamento secreto, a gente está falando dessa ferramenta, que E ela essa voltou. maldição voltou quando? Exatamente. Que isso voltou, se eu não me engano, em 2019. Posso estar enganado, pode ser 2019 ou Não, 2020. isso eu lembro que essas emendas impositivas, como está Uhum. colocando tão bem, tomaram muito fôlego com o governo Temer, mas é Isso, em sim, 2019 que a coisa engrena de vez, né? isso. E isso se torna um problema público. É quando as pessoas começam a falar a respeito disso. Olha, tem algo que está acontecendo, a gente não tem controle mais. E assim, quando a gente olha os dados da liberação de emendas, durante a existência da emenda de relator, ela se tornou assim completamente predatória com qualquer outro tipo de emenda. Então, assim, Nossa, um gráfico, por exemplo, muito simples, tinham as emendas individuais, as emendas de bancada, todas elas perdem muito fôlego frente à emenda de relator, que cresce astronomicamente nesses anos. ô Rodney, deixa eu te Oi, perguntar, se você pois me não. permite, é uma ignorância minha, mas talvez seja de mais gente também. Os deputados federais, eles possuem direito a ter uma verba orçamentária, mas com outros ritos, né? É isso, mais ou menos? Exatamente, Tá. exatamente.
Hoje em dia a gente tem essas três, na verdade a gente voltou a ter só duas modalidades, né? Tem a RP9, a emenda de relator, deixou de existir, porque ela foi Tá. considerada inconstitucional pelo STF no fim de 2022. Mas, assim, todo deputado tem direito a poder fazer emendas à peça orçamentária, né? A lei orçamentária anual do governo. Aqui no Brasil, isso não é comum, sabe? Não é, na verdade, assim, tem outros países que são como o Brasil, mas isso não é uma regra. Tá. Aqui no Brasil, quem faz o orçamento é o executivo. O executivo Uhum. faz o orçamento e manda para o Congresso, que por sua vez aprova o orçamento que veio do executivo. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz o orçamento é o Congresso. Olha só. Tradicionalmente, assim, inclusive isso desde a fundação dos Estados Unidos, eles falam que o Congresso tem a bolsa do dinheiro, né, enquanto o executivo teria a espada. Então você deixa os Ó, dois recursos separados. Aqui no ó, Brasil, o executivo também faz a peça orçamentária. tá. E isso não quer dizer que o legislativo não participe ativamente da criação dessa peça, né, da lei Sim. orçamentária. Então, tem sempre um relator, que é uma posição importantíssima, tem o presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é uma outra posição importantíssima dentro do Congresso. E aí a gente tem a figura das emendas. Né? As emendas Tá. parlamentares são recursos que os parlamentares podem alocar do executivo. Então o executivo faz assim, olha, a gente tem alguns milhões de reais aqui, que você, deputado, vai poder me dizer para onde esse dinheiro vai. Tá. Esse é o mecanismo da emenda. E Então, assim, dentro da LOA tem exatamente, uma rubrica ali que o deputado indica para onde esse dinheiro vai. Então, o primeiro ponto é isso, não é que o deputado dá esse dinheiro, ele faz a indicação da onde o executivo vai gastar esse dinheiro. Mas é uma Né? coisa muito mais formal, Com ritualizada, certeza, tem todo um. exatamente. Absolutamente público, né? Então existe um portal que é o CIOP, né? O Serviço Integrado de Orçamento Público, se eu não me engano, Tá. que você pode entrar, assim, é um site, às vezes ele dá problema de reconhecimento da URL, isso é normal, mas é um site onde você pode ver para onde está indo todas as emendas parlamentares, especialmente as emendas individuais. Isso é público. Jura? Sim, exatamente. Então, assim, qualquer cidadão pode entrar gratuitamente Incrível. e abrir o CIOP para. O único problema é que é isso, às vezes o site falha, né, e aí a gente já tem o nosso primeiro problema, assim, por que esse site falha? Né? Mas a ideia do CIOP é que ele seja um sistema público de prestação de contas. Existem Nossa. outros sistemas. O Senado também tem ele organiza também diversos dados orçamentários. O problema do orçamento secreto é que ele não ia para o CIOP. É É esse aí que aqui, tá. certo, Rodney? É o próprio. Isso, é esse aí. É esse aí. E Tá. aí ele tem uma parte, essa parte verdezinha, se não me engano, que é o portal do orçamento. Quando você Deixa eu abre, ele abre, você pode fazer gráficos, você pode pedir para ver indicações dos parlamentares. E Ai, meu Deus. essas emendas, e Hum, isso é importante de dizer, inclusive, essas emendas, por mais que elas sejam eventualmente moeda de troca, nessa parte de consulta livre, por exemplo, a gente tá. pode dizer para onde o programa está indo. Ó, tem todos os Caramba. anos, todos os programas, dá para fazer, ele gera planilhas de, assim, o deputado mandou dinheiro para o programa tal, você acha pelo CIOP. Né? Tá. Então, Nossa, que ele é muito incrível. organizado, muito interessante, e aí que está, o orçamento secreto, a gente não conseguia verificar dessa forma. E isso é importante de dizer, porque isso assim, de um ponto de vista institucional, certo? Ele Uhum. não é por si próprio, pela natureza dele, corrupção, ou Tá. algo indigno, ou algo antirrepublicano, ou antidemocrático. É lógico que a gente pode discutir assim, né, quem é que bate na porta do deputado para pedir uma emenda? Né, será Sim. que qualquer grupo social consegue fazer isso? Então existe uma diferença, né, de acesso que a gente pode e deve criticar. Mas hoje em dia, por exemplo, diversas instituições pedem emendas parlamentares. Sim. Universidades públicas pedem emendas parlamentares para deputados.
a CAPES pede emendas parlamentares para deputados, né? Diversos órgãos assim, de pesquisa, por exemplo, hoje entram em contato com deputados para ter acesso a uma emenda parlamentar. Essa semana passada, no Wall Prime, se eu não estou enganada, teve um especial sobre o trabalho dos lobbies, enfim, dos lobistas, né? Uhum. Como tem mais lobista na Câmara do que deputado na Câmara. Com certeza, assim. Sim. Essa é a faceta dessa instituição, dessa regra, né, de alocação de recursos, que deveria ser discutida socialmente, porque se há por exemplo, hoje, né, grandes instituições, e mesmo instituições públicas, né, elas têm um setor de captação de recursos. Então, tem um funcionário, às vezes, que vai se especializar em fazer esse tipo de trabalho de lobby. Né? Mas isso em especial depois de 2019? Não, isso sempre aconteceu, certo? Isso sempre aconteceu. A questão é que depois de 2019, né, e aí que está a grande mudança do sistema político brasileiro, na minha opinião, ou uma das grandes mudanças. Então, a emenda se tornou impositiva, beleza, mas ainda o governo ainda diz para onde ela vai ser alocada, certo? Com um certo grau de discricionariedade. O que vai mudando é que depois primeiro nós temos o orçamento secreto, e aí é uma situação completamente sui generis, uma situação que está sendo julgada, hoje isso está na mão do ministro Flávio Dino, no STF, para ser julgado, né? Então, assim, isso é uma questão à parte. Mas depois da declaração de inconstitucionalidade, o que a gente percebe é que esse recurso, que tinha aumentado muito durante o governo Bolsonaro, por exemplo, ele se manteve elevado. Então, se antes os deputados, por exemplo, deputados e senadores, eles tinham que negociar mais com o governo para ter acesso a esse recurso, hoje ele não precisa negociar tanto. É como se, usando uma frase infame aí, né, como se o bolo tivesse ficado maior, né? E aí essa repartição dentro da Câmara, assim, ela ficou um pouco menos dependente do governo. Ou seja, a gente tem uma concentração de força e de recursos dentro do legislativo. Então, esse legislativo, que primeiro, ele está trabalhando mais unido, haja vista a eleição dos presidentes da Câmara. Ele tem mais recursos. Ele tem isso não quer dizer que o presidente tenha também perdido completamente seus recursos, não é isso. Mas ele tem mais recursos e ele negocia de forma diferente do que ele costumava negociar no passado. A gente tem um cenário político muito diferente do que o que a gente estava acostumado. E aí alguns analistas vão dizer que isso se concretizou, essa nova forma de agir do legislativo se concretizou durante o impeachment. Então, assim, no momento do impeachment, então, para alguns pesquisadores, por exemplo, foi um momento, né, o professor Fernando Limonge, que escreve sobre presidencialismo de coalizão, ele publicou um livro sobre o impeachment. E ele tem uma tese de que assim, o Congresso estava se sentindo acuado pelas possibilidades da Lava Jato. Essa é a tese que ele defende. Então, a Lava Jato estava prendendo assim, mais gente do que deveria, e aí, por isso, né, do ponto de vista do Congresso, e eles têm a famosa frase do Romero Jucá, né, nós precisamos estancar a sangria. Né? Então vamos fazer um acordo com o Supremo, com tudo, para estancar a sangria. Né? Então, para ele, esse pacto, esse acordo que foi feito ali por esse setor do Congresso, dentro do processo do impeachment, a gente está colhendo os frutos deles hoje. Né? A gente está vendo um Congresso fortalecido, um Congresso que disputa protagonismo com o governo, e que não por acaso, quando a gente fala da dosimetria,
A expressão que é utilizada é a mesma do impeachment. É fazer um acordo. É fazer um acordo que, né, então, assim, existem análises de bastidor mostrando isso, e é uma coisa que a gente pôde ver ao longo do ano de 2025. Então, assim, desde a eleição do Hugo Mota como presidente da Câmara, isso foi sinalizado pelo próprio governo, de um lado, por meio da Gleisi Hoffmann, que é a nova ministra, a atual ministra das Relações Institucionais. Isso foi sinalizado por integrantes do Supremo Tribunal Federal. Isso em Você falas está falando do tal novo acordo do que a gente está falando da dosimetria, é isso? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente pensa a dosimetria, é um acordo que tem sido trabalhado, tem sido negociado nos bastidores, né? Isso não foi público, embora todos esses atores, né, nada, né, eu não sou jornalista, eu não tenho acesso Por acaso não existe, né? Exatamente. Eu não tenho acesso a fontes, né, assim, privilegiadas de informação. Bastidores de Brasília com o Isso, Rodrigo, o Rodney Amador, não. imagina. Eu tô com o senador aqui no celular, não tem não tem essa possibilidade. Mas todos esses atores públicos, então tudo isso que eu estou falando pode ser encontrado em jornal. Se você olhar os jornais, a gente vai encontrando essa história, né? A gente vai cavando essa história. Então, todos esses atores políticos sinalizaram que haveria um acordo, e aí a gente poderia usar os mesmos termos do impeachment, um acordo para estrancar a sangria com o Supremo, com tudo. Então, a oposição sinalizou, o governo sinalizou, por meio da Gleisi Hoffmann, a gente pode falar mais sobre isso, o Supremo sinalizou, então o ex-presidente do Supremo, que agora se aposentou, né, o Roberto Barroso, depois o Gilmar Mendes dá uma entrevista onde ele fala isso, que poderia se discutir uma dosimetria. Ele não usava esse termo na época, mas essa foi se tornando o termo corrente, né? Então, por exemplo, outros atores políticos super relevantes. Então, o Gilberto Kassab, né, que é presidente do PSD, dá uma entrevista falando que era possível discutir uma anistia gradual. Essa era a expressão que ele usava. E aí, na época, a gente até brincava, né, assim, conversando com colegas, que se a oposição sequestrou o lema da época da ditadura, né, de uma anistia ampla, geral e restrita, havia uma série de atores políticos que estavam pensando numa anistia lenta, gradual e segura, para usar o termo que o Geisel usava, né, com a abertura. Então, assim, não é diferente disso, né, do que o Kassab, por exemplo, sugeriu nessa entrevista. É uma anistia paulatina, lenta, gradual, modular, é o termo que ele usava, inclusive. Né? Sim, modular. É o termo que na época ele usou. Então, isso foi sendo sinalizado ao longo do ano todo. Tá. Né? E para a gente chegar agora, para a gente chegar na situação que a gente, né, na votação que a gente está vendo agora. Então, eu sei que eu falo demais, se eu tiver prolixo, por favor. Não é prolixo, não. De forma alguma. De forma alguma. Então, assim, tem um fator mais estrutural, digamos assim, que é essa nova postura do legislativo. Tá. Né, e temos esse fator mais conjuntural, que é um acordo entre os poderes, né, com todos eles sinalizando de que poderia se resolver a questão da anistia de uma forma que não fosse nem o que a oposição queria, nem o que o governo exatamente queria, né, que era que não houvesse anistia, que a anistia fosse encerrada, né, e que a oposição queria uma anistia, ampla, geral e restrita. Então, chega-se num acordo, e esse acordo ele é sinalizado por todos esses atores políticos de que havia espaço para ele. Né? E acho que é isso que é interessante. Rodney, eu ia te perguntar se você falou uma coisa interessante agora, né? Que nem a oposição, que a oposição
eu penso sempre no pastor, eu vou esquecer o nome dele, mas ele é o interlocutor do Malafaia, né? O PP Sim. e o PL, né? Seriam Uhum. a liderança da oposição, Sim. e nem a lideranças, vou dizer aqui, mais democráticas, né? Que gostariam que a manutenção do rito, né? Sim. E então a gente pode estar falando desse. Não sei se você vai trabalhar, se você gosta desse Uhum. conceito do PMDBismo, né? Da Sim. geleia real, né? Quem trabalha é o Sim. Marcos O Nobre, que Marcos trabalha Nobre, sim. assim. Então, você foi falando, né? E eu sempre falo, quando eu estou nesse assunto, eu dou na pós-graduação da Flaxo, eu dou Estado e Desenvolvimento Brasileiro. Uhum. E aí eu vou desde os rincões até chegar no Singer e no Nobre, né? Uhum. E tem um momento ali que eu estive em 2013 numa palestra e o professor Marcos Nobre, do nada, assim, começa a falar do PMDB, de uma geleia real, do papel do PMDB. E eu, assim, o que esse homem está falando, né? E em pouco tempo depois, a gente viu o impeachment, e agora você está trazendo um novo desdobramento, né? Faz Sim. sentido. É interessante pensar dentro dessas estruturas de pensamento, assim, que a gente está falando de uma Câmara dos Deputados que está mais organizada, assim, que Com certeza. consegue. Sim. Não, Que para loucura! mim faz muito sentido, sim. Eu gosto desse conceito também do Marcos Nobre de PMDBismo, né? Uhum. Ele mesmo fala, né, que ele deu o nome de PMDBismo por causa de quem Sim, do principal líder à época, né, que era o é, PMDB. Mas eu acho que mas não, é, a gente pode associar, por exemplo, a ideia de centrão, né? isso, sim, E nesse caso, na minha opinião, quando a gente pensa o PL da dosimetria, encaixa-se muito ao argumento do Marcos Nobre, muito. Porque pro argumento dele, né, se for se eu estiver errado também, que eu conheço menos, assim, mas esse PMDBismo, né, ele age como um freio, né? Ele é um ator de veto. No caso do argumento do Marcos Nobre, era mais voltado às mudanças sociais, né? A políticas de redução da verdade, desigualdade. verdade. Mas nesse caso, ele também se encaixa, porque no final o que vai passar é o que o PMDBismo gostaria. Né? É o que esse grupo vai. Então, assim, não é nem o fim de uma proposta de anistia, certo? Mas também não é a anistia ampla, geral e restrita. Ela é uma coisa intermediária. Né? E essa coisa intermediária é o que o Marcos Nobre fala que o PMDBismo fez ao longo de toda a trajetória democrática brasileira atual, desde a Constituição, né? Desde a Constituinte, que esse termo começa a aparecer, né, como o nome centrão começa a aparecer, eles vêm segurando coisas, né? Então, é por isso que faz sentido pensar num acordo, na ideia de um acordo, né? E é interessante porque eu acabei de ler uma entrevista aqui, uma entrevista um pouco antiga já, mas né, antiga eu não digo, saiu acho que umas 2 semanas, coisa assim, do líder do PP na Câmara, né, que é o Dr. Luizinho. Ele estava discutindo a possível candidatura do Flávio Bolsonaro, né, e aí Tá. a opinião dele é que o PL tomou a decisão de seguir sozinho, e então União Brasil e PP também estariam Ah, livres para tomar uma decisão que não necessariamente é o apoio ao Flávio Bolsonaro. eu li alguma coisa que o Antônio Rueda também não gostou desse Isso, anúncio do Flávio Bolsonaro, não exatamente. endossou exatamente isso, né? Então, essa sinalização, essa é uma entrevista que saiu na Folha de São Paulo, se eu não me engano. Tá. Então, é pública, né? Não é uma coisa que é secreta também. E aí ele tem uma frase que é muito interessante, porque isso, quando a gente para ouvir plenário, as mensagens da presidência da mesa, acaba aparecendo muito essa expressão, que ele fala, não, o Hugo Mota é um presidente de consensos, enquanto
o país é um país polarizado. Essa é a expressão dele. Então, o país é polarizado, enquanto o Hugo Motta seria um presidente de consensos. Sempre que ele faz alguma coisa para o lado da oposição, a Ele vai querer situação fazer. xinga. Isso. Então, Eu acho assim, que é a visão que eles têm sobre eles mesmos, sabe? Isso que é fascinante. Né? De fato, o, eles seguram coisas mesmo. o Tiago está fazendo uma pergunta, o nosso querido eterno Tiago, o nosso querido Malheiros, ele está fazendo uma pergunta que eu acho que vai bem nessa linha, né? A gente está Uhum. falando aqui dessa suposta candidatura do Flávio Sim. Bolsonaro, né? Que já disse que ele tem um preço, né? Uhum. E o pessoal que os jornalistas estão falando que essa PL da dosimetria seria, então, o bendito do Seria essa preço. moeda de Né? troca, né? Então, o Thiago está perguntando, né? Nesse acordo, eu entendo que seria o que a oposição ganha e o que o STF ganha. Eu sei, eu não tenho muito claro o que o STF ganha, mas enfim. Mas o que o governo ganharia ou poderia ganhar, né, com esse acordo, né? Pensando na Glaze lá atrás, né? Eu acho que assim, primeiro que todos esses atores, é importante talvez a gente pensar nesses conjuntos, nesses agregados, não exatamente como agregados, mas assim, eles não são monolíticos. Né? Então, quando a gente fala de oposição, é esse primeiro ponto. União Brasil e PP, por exemplo, discordam do PL em uma série de coisas, mas a gente costuma colocá-los todos no bloco da oposição. STF é a mesma coisa. Né? Tudo bem que a gente está longe do cenário dos anos 90, por exemplo, de que o STF eram 11 ilhas. Né? Essa era a frase que eles costumavam dizer. 11 ilhas que não se comunicam. Né? Acho que a gente está longe disso, porque o STF tem agido em conjunto em diversos momentos. Mas, mesmo assim, ele também não é o ator unitário. Dentro do STF, por exemplo, tem políticos que... Tem políticos, não, né? Tem também políticos, mas eles são atores políticos, né? Mas existem ministros que poderiam concordar mais com uma proposta de anistia, por exemplo, do que outros. Acho que um caso, por exemplo, que talvez tenha demorado para se flexibilizar a respeito disso é o próprio Alexandre de Moraes. Né? E aí tem algumas informações de bastidor, e aí bastidor é bastidor, né? Pode ser os que a gente vê os jornalistas falarem, mas isso não é público, né? Que ele teria sido, ele só teria aceitado um PL da dosimetria se não tivesse uma cara de anistia e depois de conversar com o Michel Temer, né? Que foi um articulador desse processo também. Mas isso, Como novamente, pode, né? De novo, Michel Temer. Pois é. E é por isso que é interessante, são os mesmos personagens do impeachment fazendo coisas muito semelhantes e usando termos muito semelhantes. Mas aí a pergunta, né, que o Tiago fez sobre o governo, eu acho que tem duas coisas. De um lado, existe o processo de eleição do Hugo Motta. O Hugo Motta, quando ele não era o único candidato. E aí, até o Arthur Lira bateu o martelo de apoiar o Hugo Motta, haviam outros nomes circulando e que o governo teria mais simpatia, né, de apoiar. Então tinha o Antônio Brito, por exemplo, que na época era líder do PSD, até depois o Elmar Nascimento, que era que era o líder do União Brasil, uma relação muito complicada com o governo, mas em algum momento ele também pareceu para um grupo para dentro do governo mais interessante que o Hugo Motta. Mas o Hugo Motta vai se tornando essa candidatura principal. E aí quem sela o acordo para o Hugo Motta se tornar presidente da Câmara é a Gleisi Hoffmann. E é interessante dizer que quando ela entra na Secretaria de Relações Institucionais, havia até um certo receio dela assumir esse cargo, porque é um cargo de muita negociação. E ela, até então, como presidente do PT, ela era uma figura de muito embate. Certo? Então, tinha-se esse receio, poxa, mas aí ela vai ser passada à negociação. E aí o que foi ficando claro nas análises de conjuntura que a gente fazia é que ela poderia ser a interlocutora do governo com o próximo presidente da mesa, se o Hugo Motta entrasse.
E ela Nossa. garante o apoio do PT, que apoia o Hugo Mota. O Tá. PT apoia a candidatura do Hugo Mota, vota no Hugo Mota. Né? Então, esse é o primeiro ponto, esse processo de eleição da presidência da Câmara. E assim, vou só dizer que isso é uma leitura minha, tá? Não é assim, Não. outros analistas podem discordar, né? Eu tô dando a leitura que eu fui acompanhando. O que o governo ganharia, aí a gente precisa levar em consideração justamente essa mudança de estrutura do legislativo, que tem sido muito difícil para o governo. Tem sido difícil para o governo conseguir governar com essas novas relações com o legislativo. O governo Lula 3 hoje ele está muito distante dos resultados de aprovação de um governo Lula 2, por exemplo, lá de 2006, né, 2006 a 2010. Então, hoje, assim, os piores números de sucesso e dominância, né, que são as métricas que a gente costuma utilizar para pensar sucesso presidencial, sucesso para o governo aprovar sua agenda, os piores momentos dela foi durante o governo Bolsonaro. E aí havia-se uma expectativa de que, com a saída do Bolsonaro, que sempre foi, um candidato anti-establishment, falou que não ia governar com ninguém, depois ele mesmo traz o Centrão para dentro do governo, já para o final do governo, né? Esperava-se que houvesse um retorno a esse momento do governo PT, que ele aprovava sua agenda com muito apoio do Congresso. Ou, para usar uns termos do Marcos Nobre, que a gente estava falando, né, das supermaiorias legislativas. Né? Nossa, o PT acreditou que teria essa condição em algum momento. Exatamente. Isso assim, no começo do governo era muito. Havia uma expectativa em relação a isso. Tanto que o governo faz o seu dever de casa, dá ministério para os partidos. Sim, continua segurando. Exatamente, né? Traz os partidos para dentro do governo. Então, mas mesmo assim, o desempenho de governabilidade, né, não tem outra expressão para a gente falar, do governo, continua muito ruim. Né? Ele melhora, assim, do ano passado para cá deu uma pequena melhorada. Assim, mas quando a gente analisa, por exemplo, a aprovação de medidas provisórias ou derrubada de vetos, a gente acabou de ter uma sessão de vetos que derrubaram vetos importantes do Lula. Né? Então, assim, esse é o cenário que o governo se vê, que é um cenário no qual ele tem dificuldade de aprovar coisas, ele tem dificuldade de promover sua agenda. O Lula já deu entrevistas dizendo que eles são um governo minoritário, ele já falou isso textualmente, nós somos um governo minoritário. Né? Ainda que se todos os partidos que estão na esplanada dessem os seus votos, o governo não seria absolutamente minoritário. Né? Então, o que eu vejo assim como uma possibilidade de ganho do governo, por incrível que pareça, porque não parece algo que a gente espera, né, de que o governo possa ganhar alguma coisa com um acordo desse tipo. Mas o que me parece é que isso vem do ponto de vista de quando a gente pensa governabilidade. Isso vem da relação que houve, né, dos acordos que levaram o Hugo Mota, por exemplo, a ser presidente da Câmara. Então, e a Gleisi Hoffmann ela é a primeira a sinalizar uma possibilidade de discutir uma dosimetria. Ela posta isso nas redes sociais, no Twitter, se não me engano, e depois ela retira justamente por causa da repercussão negativa que isso tem. Né? Como assim? Então vai apoiar o acordão com o Supremo, com tudo? Né? Então, assim, isso é lógico que as posições políticas não são estáticas. Né? Pode ser que o governo tivesse mais afeito a aprovar isso no momento em que o Hugo Mota, a concordar com o PL da dosimetria, no momento em que o Hugo Mota se torna presidente da Câmara, porque também era um momento de baixa do governo. Aprovação em baixa, condições de aprovar sua política em baixa, chegando perto de um novo ciclo eleitoral. Então, talvez o governo talvez tenha vislumbrado uma possibilidade de, olha, vamos
apoiar isso aqui agora, porque a gente pode segurar uma coisa pior, que seria uma anistia ampla, geral e restrita, né? E isso não seria diferente do que o PT sempre fez durante o governo, de entregar os anéis para não perder os dedos, né? De topar políticas que seriam palatáveis a esse PMDBismo, mas que não atingiriam, talvez, os objetivos que o partido sempre teve, né? A tal da realpolitik, né? Exatamente. Então, o PT sempre fez esse tipo de negociação, né? Não seria uma novidade, ou pelo menos, como o Marcos Nobre diz, desde do caso do mensalão em diante, né? Então, não seria uma novidade, mas me parece que esse foi o interesse do governo nesse momento, né? Tá. Do momento da eleição do Hugo Mota e de segurar uma anistia ampla, geral e restrita. Talvez hoje o governo não concorde, sabe? Talvez hoje tenham mudado de opinião, mas isso é o que me pareceu mesmo. Os ventos parecem ter soprado a favor por questões que a política, né? Eles falam muito, né? Que nem nuvem, né? Se olhar de novo, muda, né? Exatamente. Antes da gente entrar, parece que Ai, Jesus, o senador alagoano, meu Deus, qual é o nome O Renan Calheiros? Renan Calheiros estava tratorando lá no Senado, falando que era um absurdo, que o Jacques Wagner estava votando a favor da dosimetria, porque o governo ia logo depois passar uma medida de tarifas, de impostos, de cobrança de porcentagem sobre bets. Então, a negociação passava mais ou menos por isso, né? Eu não vou participar aqui de farsa nenhuma para possibilitar a votação dessa matéria, para que o governo aprecie uma outra matéria logo mais à tarde no plenário do Senado Federal. Isso não pode acontecer. A maturidade da sociedade brasileira não permitirá. Essa emenda não pode tramitar, que ela é uma emenda de mérito. Não, gente, quando eu vejo o Espírito de Alamin, eu falo, gente, que catacumba pegaram esse homem, gente. Tá lá firme. E assim, é um senador, inclusive, que trabalha relatando, por exemplo, coisas super importantes. Então, é um cara super articulador ali, que está ali há décadas, né? Décadas. Ele diz abertamente que ele não é a favor da dosimetria, ele é a favor da anistia. Só queria deixar bem claro, o meu trabalho, vou cumprir com honestidade, é relatar e chegar a um termo. Mas eu sou defensor, e não vou esconder, da anistia, desde que esse assunto começou a ser discutido. Contraditório, né, de que uma coisa caminha para um lado, mas lá na frente acaba caminhando para um outro lado oposto, e quando a gente olha, fica difícil compreender, né? Poxa, mas como é que uma coisa assim como a dosimetria caminhou, né? Dentro desse contexto que a gente está discutindo, né? Então haviam outras propostas de anistia mais amplas, havia uma proposta de enterrar a anistia, e o que passou foi fruto do que esse grupo político, que em certa medida governa o Brasil, né, é o principal ator de veto de diversos aspectos, diversas políticas, no final é o que eles apoiaram. Né? Rodney, voltando um pouco para a questão do orçamento, né? Quando você fala das emendas impositivas, elas ainda integram o governo Dilma. Ela a própria Câmara que vota a proposta da emenda impositiva e autoriza, né? Foi uma coisa qual era o Eduardo Cunha em si mesmo? Na verdade, isso começa com o Rodrigo Maia, né? Ainda na gestão. Na verdade, depois da queda depois da queda do Eduardo Cunha, né? Assume o Rodrigo Maia, mas ainda não ocorreu o impeachment. Né? É nesse momento que a ideia de uma emenda impositiva é articulada e estabelecida. Mas mesmo e é isso que é interessante, porque existe uma disputa por parte do Congresso de controlar essa fatia definitivamente.
Então, houve a imposição, né, das emendas. Então, as emendas, o governo não pode dizer que não vai pagar, né, mas o governo pode dizer quando vai pagar. E aí, um dos grandes debates do governo Lula 3, isso logo no começo do mandato, desse terceiro mandato do Lula, ali por 2000 né, começou então em 2023, ali 2024, né, no ano passado, havia um enorme debate sobre uma segunda mudança do regime de pagamento de emendas, que aí o Congresso decidiria o quando. Então, se hoje eles já decidem o tem que pagar ou não tem que pagar, o Congresso também defendeu isso foi colocado pela relatoria, né, nas leis orçamentárias, porque aí elas não são constitucionais, mas elas são o ordenamento jurídico do funcionamento dessas emendas. Havia ali uma mudança, né, uma mudança importante para que se tornasse impositivo também o momento do pagamento. Haveria um calendário de pagamento de emendas. Né? Então, todo esse debate que a gente vê na mídia de o governo liberou várias emendas, isso acabaria. Né? E esse movimento vem do começo do governo Lula 3 ou ele está nesse momento? Não, ele atualmente eu acho que ele perdeu um pouco de força. Pelo menos assim, eu não tenho visto mais movimentações. Talvez isso volte, talvez isso volte para o debate, assim, mas eu não tenho visto movimentações em torno dessa pauta assim com contínua, né? Não tenho visto mais. Mas e talvez por que a gente não tenha visto mais? Porque o governo vetou essa proposta, e houve uma intensa negociação na época feita pelos líderes do governo no Congresso. Então, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Jacques Wagner, o deputado José Guimarães, né? Então eles negociaram intensamente que esse veto não fosse derrubado. E aí, na época, isso eu vou dizer que foi 2024, mas eu não tenho tanta certeza. Tá? Na época, vários veículos de mídia noticiaram isso, porque o governo perdeu vetos importantes nessa votação específica de vetos, assim, coisas relacionadas à segurança pública, por exemplo, que eram da agenda do governo, o Lula vetou e o Congresso derrubou o veto. Mas o governo estava, e aí a frase era uma frase até acho que do Poder 360 que trouxe isso com destaque, assim, o governo estava tranquilo porque eles haviam segurado a não obrigatoriedade do calendário de emendas impositivas. Então, é isso que é interessante. Então, esse ponto também foi negociado. Ou seja, mas provavelmente quando o Congresso estiver numa situação favorável, né? Tiago está lembrando aqui que a gente acabou de assistir manifestações pelo país contra mobilizações do Congresso, né? Então, numa situação mais favorável ao Congresso, isso volte, né? Isso aflua de novo, né? E o Tiago está falando aqui, né? Que, poxa, a gente acabou de sair do final de semana, né? Com movimentação na rua, né? Eu acho que ele está falando de um lugar muito decepcionado, né? De estar assistindo, né? Porque eu acho que é um pouco o tema da nossa conversa, né? Tipo, mas está evidente que é um acordão, né? Pois é. Que não era para um negócio desse passar agora, né? Eu acho que é o que você está falando, né? Lá atrás se achou cabível, né? Exatamente. Né? Não, e isso, então, isso é curioso, porque assim, de um lado, eu tenho a impressão também que o que mudou um pouco, o que segurou o apetite do Congresso por uma série de medidas foram as movimentações populares, foram veículos de mídia pressionando. Então, acho que o melhor caso para a gente analisar isso foi a chamada PEC da blindagem. Né? Você tem o Congresso apoiando, o Congresso não, né? A Câmara aprovando com ampla maioria. É um projeto absolutamente polêmico. Tem-se um final de semana de expressivas manifestações,
né, em quase todas as capitais, e volta-se a semana, o Congresso derruba isso de uma forma sumária. Isso é derrubado, ele é derrubado na comissão. E aí, quando isso acontece, vai para o plenário e assim, o presidente da mesa ele só delibera. Ele fala, olha, caiu na comissão, então não tem, a gente não vai discutir isso de novo. Acabou. Entendi. E o Davi Alcolumbre faz essa fala, né? Já que foi recusado na CCJ por ampla maioria, então esse projeto está encerrado, o debate. Então, eu acredito que essas movimentações em torno do Congresso, essas campanhas contra o Congresso, que às vezes o governo entra, nem sempre entra, né, ele é muito criticado no plenário da Câmara, por exemplo, e no plenário do Senado, por promover falas como o Congresso inimigo do povo, por exemplo. Eles, durante muito tempo, tem muitas falas de parlamentares falando esse é o governo que está atacando o Congresso, está atacando um poder constituído. Mas, na minha opinião, foi um ponto de veto ao próprio Congresso, digamos assim, né, a essas supermaiorias. E aí a questão toda desse acordo, né, é lógico que é isso, novamente, é uma análise, talvez né, um dia alguém vai escrever um livro sobre isso daqui 20 e poucos anos e vai poder contar, né, os atores vão poder falar a respeito disso mais abertamente, mas se houve de fato um acordo, que é o que a minha leitura, não significa que esse acordo tenha sido mantido da forma como ele foi pensado. Então, novamente, era um momento de baixa do governo, fazia sentido fazer esses acordos. Né? Hoje, talvez, esse acordo não teria acontecido. Hoje, talvez, o governo se sinta mais empoderado, né, a falar disso. O rito agora é da CCJ ir para a votação no Senado ou não? Sim, o rito agora é isso. Foi aprovado na CCJ, ele provavelmente já vai ser pautado no plenário. E aí o Lula veta ou não? O Lula veta ou não. Se ele vetar, isso volta para o Congresso, né? Aí tem uma sessão específica de vetos, que aí é uma sessão mista, né? Com a Câmara e o Senado, enquanto Congresso Nacional, e aí eles deliberam se derrubam o veto ou não. Então, por enquanto, a gente está no meio do processo, digamos assim, estamos nos, sei lá, 20 minutos do segundo tempo, né? Ainda tem ainda ainda tem bastante coisa para acontecer, né? Mas eu imagino que, e como costuma ser com esse tipo, com coisas que são bem acordadas, é rápido, né? Então, foi rápido na Câmara, talvez seja rápido na CCJ e talvez seja pautado em plenário ainda essa semana. E é duro, né? Que a gente pode pensar que assim foi um final de semana atípico, em pleno dezembro, né? E a mobilização popular, né? Tem um peso grande, mas imaginar que a gente fazer isso em dezembro, né? Eles vão tentar correr o máximo possível. Com certeza. Sim. Né, para que a população não se organize e faça outras manifestações. Rodney, eu queria abusar um pouquinho mais de você. Claro, não sem problema. Você trouxe que as emendas, a EP9, né, que você colocou tão bem lá no começo, a emenda de relator, ela vem do período Collor. Sim. Né? E ela foi resgatada, né? Assim, é uma institucionalidade que foi resgatada em 2019 pelo Arthur Lira mesmo? Ele desenvolve isso? Exatamente. E aí, assim, as razões disso, institucionais, a gente são diversas, né? Então, uma delas é que, e aí é a que mais me convence, na minha opinião, assim, ele percebeu uma espécie de um vácuo de poder deixado pelo próprio governo, de um governo que isso era dito diariamente pelo Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que já era presidente do Senado naquela época, né, do começo do governo Bolsonaro, de falar que o governo não negocia, o governo não vem aqui para negociar. Isso estamos falando do governo Bolsonaro. Né? O governo não fala com a gente, o governo não desce aqui para negociar, eles só mandam o PL, mas não falam mais nada para a gente negociar aqui. Então, essa era uma reclamação
diária do Rodrigo Maia, por exemplo. Né? E aí, quando o Lira se torna presidente da Câmara, a impressão que eu tenho é que ele viu uma possibilidade de fazer por si próprio. Se o governo está dificultando a relação que a gente constrói aqui dentro do Congresso, via cargos no Executivo, via ministérios, a gente pode fazer uma outra forma de articulação aqui dentro que passe por outros tipos de recursos. E aí volta a figura da emenda de relator. Tá. Né? A emenda de relator durante o governo Collor, ela caiu no escândalo dos anões do orçamento, né? Que é um escândalo famoso na época de corrupção, utilizando as ditas emendas de relator. E aí ela é banida, você acaba essas emendas de relator. Né? E aí ela volta com o Arthur Lira, a gente parou de chamar de emenda de relator, né? Porque aí começa a ser toda a história do orçamento secreto. Sim. Né? E assim, é um orçamento que a mesa diretora tinha muita discricionariedade para decidir. Porque lembrando que essa semana, né, não é auxiliar técnica dela, do próprio Arthur Lira, agora me fugiu, né, a funcionária, né, federal, né, da Câmara, foi presa pela Polícia Federal. Ela era diretamente ligada ao Arthur Lira, à mesa, né? Ela tinha o controle das planilhas, né? Que coisa opaquíssima, mas ela tinha o controle. Exato. Não, e assim, além, né, dessa figura, por exemplo, existem estruturas dentro da Câmara ligadas à mesa diretora para administração de recursos. Né? E isso era definido. Quem vai cuidar disso é definido pela mesa diretora. Então, assim, é tão interessante que não precisa, a gente brinca muito com isso. Nem precisa de corrupção, porque o próprio institucional já aproxima já concentra tanto recurso em algumas figuras específicas que eles podem fazer o que eles quiserem. Não tem, é muito difícil segurar um acordo, por exemplo, que a gente está falando de milhões. Né? E o Lira, ele falava isso, é uma frase do Lira que ele fala em entrevista. Ele fala, antigamente, antes da minha gestão, é quase como uma propaganda dele, né? Antes da minha gestão, o deputado tinha que pegar o Pires e bater na porta do ministro para pedir recurso. Agora, na minha gestão, é o ministro que está vindo aqui pedindo vir pedir recurso aqui para um deputado. Então, Nossa assim, Senhora. Pois é, então isso é aberto, né? Isso não é uma coisa escura, assim, uma coisa feita às sombras, né? Mas era uma forma de organização de recursos evidente, né? E aí é curioso a gente pensar, por exemplo, né, que na última semana ele brigou com o Hugo Motta, né? Sim. E aí ele deu entrevista falando que a gestão do Hugo Motta é uma esculhambação, acho que essa que é a expressão que ele usou. Isso, foi esse termo, né? Mesmo. E aí a gente vai vendo que assim, ele ainda é um artífice importantíssimo dentro da Câmara. Sim. Né? Ele é o pessoal usa essa expressão, né? Um kingmaker, né? Aquele que define quem é que vai ser o líder. É isso mesmo, ele é um cara muito influente, muito poderoso, mesmo depois do fim das emendas de relator, né? Do orçamento secreto e tal. Então, assim, é muito impressionante como que essa articulação dentro da Câmara e que a gente ainda não entendeu por completo, ainda falta ferramentas para a gente entender. O que eu tenho acompanhado, né, é que oficialmente, pelo termo, se caducou o orçamento, mas ele continua funcionando, né? Uma coisa que ainda está funcionando, é uma coisa meio maluca, assim, né? Sim, e acordos que já foram celebrados, né? E que dinheiros que já foram investidos e gastos. Né? Então, assim, não é só a entrega do recurso, mas é a manutenção dessa relação entre esses políticos também, né? De você me deve pelo recurso que eu passei para você mandar para a sua cidade, por exemplo. Né? Eu ia, para a gente ir terminando, né? É um contexto que a gente está falando de uma Câmara, né? Eu posso falar até de um Congresso de um grande centrão, né? Claro que o Senado, como
Outro dia o Jorge Cajuru estava dizendo que o Senado é um aeroporto e a Câmara é um terminal rodoviário. Achei belíssima essa expressão. Uhum. Enfim, mas é um congresso, né, muito centrão, muito PMDizado, né, PMDizado, sei lá como é que eu posso falar isso. E a gente está assistindo uma série de escândalos aí, movidos pela Polícia Federal, que estão mostrando articulações, séries de articulações de um congresso que é o que você falou, você não precisa nem de corrupção, né? Você já está aparelhadíssimo, né? Fazendo. Exato, sim. A gente não pode nem falar mais de lavagem de dinheiro, né? O dinheiro simplesmente circula ali, né? Ele passa de um lugar, ele é lavado dentro. Então, é um cenário que a gente não consegue ver todas as estruturas, mas a gente vê algumas sendo muito acossadas, né? Então, eu acho assim que é um momento historicamente especial na história do Brasil, porque essas figuras estão sendo chacoalhadas, né, por outros atores, né, que não necessariamente esses atores políticos que a gente acabou de trazer, mas coisas que a Polícia Federal estão trazendo, né? E isso tudo acaba se refletindo no cenário, de novo, da governabilidade, né? Então, eu fico tensa nesse sentido de como é que é esse próximo ano que vai ser tão difícil, né? Que é o ano eleitoral. Como é que vai ser a gestão disso tudo com um Congresso aí apavorado, com as possibilidades aí de escândalos, né? Porque a gente está assistindo um monte de escândalo. Com também certeza. Com um golpe aí sendo patrocinado pelo Congresso, né? Então. Sim. Não, e é curioso porque, assim, né, novamente, isso já está um pouco no terreno da especulação da minha fala agora. Mas, se a gente tiver como exemplo essa leitura de que o impeachment e todo aquele acordo ao redor do impeachment estava ligado a uma forma de segurar a investigação da Lava Jato, que é essa tese, né, sobre estancar a sangria, tá. A gente pode estar na iminência de ver algo semelhante em relação a investigações como a do carbono oculto, por um lado é esse. Perfeito. De outro lado, a própria investigação que o Flávio Dino está conduzindo sobre emendas parlamentares. Então, e são os mesmos personagens, né? Exatamente. Temer, exatamente. Então, curioso, assim, talvez, e isso talvez seja necessário mais tempo, né? A gente que é da história talvez precise mais tempo para a gente olhar para trás e ver, pô, realmente tinham ligações. Mas por isso que eu percebo, né, eu vejo uma relação muito grande de método, de procedimento em relação ao que aconteceu no impeachment, em relação à Lava Jato, e a possibilidade desse grupo chegar em um acordo com o Supremo, com tudo, para estancar a sangria, e a situação atual de talvez grupos políticos que estão se sentindo acuados frente a essas duas investigações, eles estão procurando novos acordos com o Supremo, com tudo. E aí, para fechar com chave de ouro a respeito disso, existe uma entrevista recente do Flávio Dino, dizendo que se ele não sentir que ele tem apoio político dentro do STF, ele não vai prosseguir com a investigação sobre as emendas. Socorro! Não! Então, pois é, exatamente. Então, aí a gente começa a ver, né? Ele precisa de apoio interno, né, dentro do STF para conduzir uma investigação. O que isso significa? Né? O que ele quer dizer? Eu achei muito estranha essa fala também, mas ele não está no Senado mais, né? Pois é, exato. Não seria uma questão política, né? É uma questão de ele julga, ele pode decidir até monocraticamente, mas ele, enquanto político, ele sabe que depende desse acordo. Então, essa fala dele, para mim, é reveladora, porque ela revela uma articulação que é muito mais ampla, que eu acho que passa pelo PL da dosimetria, mas talvez não baste, talvez não seja só ele,
que pode ser resultado, pode ser fruto de acordos de um centrão que novamente se vê acuado. Né? Então, assim, véspera de ano eleitoral, né? Para a cereja do bolo. Assim. Sim. Então, Olha, eu concordo muito com isso. Rodney, eu achei excepcional. Claro que é uma análise, mas eu achei muito lúcida. Entendo ela ser muito lúcida, porque a gente está aqui trabalhando, né? Essa possibilidade da gente estar como o cenário de impeachment ele aborta o contexto da Lava Jato, né, com o Senado para estancar a sangria continua sangrando, na verdade, né, e ela está sendo reposta novamente, né, então a gente está aí de novo, né, eu lembro que eu sempre que me aparece uma entrevista, me perguntam, e o que você acha, né, da democracia, né, que a gente foi salvo do golpe, veja, olha, exatamente aí o que vocês estão entendendo. Eu não estou vendo as condições, as forças que se mobilizaram para que um golpe fosse executado no começo do Lula 3, elas estão tão desmobilizadas assim, eu não estou vendo isso, né? Isso porque nem foi o tema da nossa conversa, né? Essa tentativa de golpe evidente, né? No começo do governo Lula 3, né? Mas é o subtexto da nossa conversa, né? No meio disso tudo, do impeachment, Temer, Bolsonaro ainda teve a tentativa de um golpe, né? Exatamente. E é curioso que assim tem o último livro agora do Levitsky e do Ziblatt, né? Que eles publicaram aquele Como as Democracias Morrem. E aí eles publicaram uma sequência, né, que saiu acho que pela Companhia das Letras também, chamado Como Salvar a Democracia, uma coisa assim. E ali tem um capítulo que eles descrevem uma tentativa de golpe semelhante na França nos anos 30, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E aí lá, assim, quando, né, logo depois, então, invadem, também quebram, tentam prender pessoas, acontece uma série de coisas muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil. E aí há uma CPI para investigar o que aconteceu dentro do parlamento francês. Diversos políticos não se posicionam a favor da democracia, se posicionam a favor dos eventos, do golpe. E, inclusive, para falar assim, a gente tem que entender que essas pessoas são pobres coitados, eles estavam mobilizados para... Né, a gente tem que entender o que aconteceu. Assim. A CPI ela não resulta em nada, ninguém é punido por causa disso. Diversos desses líderes desse movimento são postos na rua de novo, são soltos, são anistiados, talvez, e muitos deles vão integrar a República de Vichy, né, que é o governo colaboracionista francês durante a invasão nazista. Caramba. Então, e aí a frase que o Levitsky usa é que esses políticos eles são semi-leais à democracia. Eles não são leais à democracia, porque no momento em que é necessário, que é interessante articular isso politicamente, eles não defendem a democracia. Né? E aí a pergunta que eu deixo é isso, quão isso é diferente do que aconteceu aqui? Né? Cara, eu achei que você ia falar de algum momento das meia dúzia de repúblicas francesas, né? A passagem do De Gaulle, né? Durante o governo da França ali, né? Mas eu não sabia dessa história, achei ela bem, né? Bem pícara, né? Bem brasileira, né? Muito interessante. Essas figuras elas são golpistas, né? Elas estão na democracia porque elas não poderiam estar em outro lugar, na verdade. Elas não estão em outro lugar, exatamente. O jogo da democracia é interessante enquanto ele for conveniente. Sim. Quando ele não for conveniente, ele abandona-se como se abandonasse qualquer outra coisa, né? Então, assim, são situações que são preocupantes, né? É isso. Não tem como a gente ficar tranquilo depois do que aconteceu no 8 de janeiro, depois de todas as descobertas que a investigação encontrou, né, do plano, punhal verde e amarelo, de tudo que tinha ali, é realmente preocupante, é realmente terrível,
e não tem como a gente falar, então estamos salvos, né? A democracia ela vai exigir, como sempre exigiu, uma vigilância, né? Uma vigilância eterna em torno disso. Ai, Rodney, eu aqui tenho que calar minha boca, porque senão eu vou traçando mais cenários aqui com você. E, na verdade, eu queria que você soubesse que o meu convite para você voltar ele é meio que vários carimbos, assim, venha assim a cada X tempo, porque não, será um prazer, com certeza. A cada 2 meses, eu acho que a gente já tem um novo jabuti em cima da árvore aqui, a cada enxadada vai sair uma minhoca aqui. Não, provavelmente. E eu gostaria muito de recebê-lo. Acho que ano que vem vai ser um ano duríssimo, né? E eu acho que os seus alunos, Rodney, eles têm muita sorte, porque você tem uma facilidade de falar muito grande, você tem muita fluidez nos comentários, é um historiador nato, muito orgulhosa do meu colega aqui, porque a gente está remontando aqui, né, uma série de eventos recentes, né? Achei fantástico, Rodney, eu só posso agradecer, viu? Eu fico muito grato também por esse espaço, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você, né? E com certeza, acho que se houver outras possibilidades, eu estou super à disposição, gostei muito de participar, acho que é isso. Então, obrigado mesmo, viu? E estou à disposição, de verdade. Ai, Rodney, muito obrigada, eu achei sensacional, aprendi muito com você, muito mesmo. Igualmente, muito de verdade.